o que está no portal. Só me sinaliza se alguém viu, se não viram. Viram? Professora, tem um slide e tem uma questão sobre entrevista. Isso mesmo. Hoje a gente vai fazer, eu vou tentar fazer de uma forma dinâmica aqui, entrevista aqui na nossa aula, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas antes de a gente fazer essa entrevista, né, de a gente já ir para a prática, a gente tem que saber um pouquinho de conceito. Então, assim, alguém sabe me dizer, né, o que vem a ser aí, o que é uma organização, o que é uma empresa? Muitas frases bonitas que se falam, né? Ah, os funcionários, os liderados, os subordinados, os colaboradores, né? Precisam estar na organização. E aí, quando lembra organização, o que lembra para vocês isso, né? O que vocês imaginam? Ou se não tem anúncios, às vezes no LinkedIn, no Vagas, que às vezes aparece lá, né? De repente, para que você possa estar adequado à nossa organização, né? Quando vê esse nome para vocês, o que vem em mente para vocês? Vocês associam alguma coisa ou, de repente, simplesmente, organização e empresa, ponto? Ou vocês associam alguma coisa a mais? Me conta alguém aí, por favor. Um conjunto, professora. Pode falar. Eu acho que a organização é um conjunto... Desculpa. Acho que a organização é um conjunto de ideias que formulam uma instituição, tanto ONGs quanto empresas. Tá. Professora, muito bem, Luan. Fala, Daniele. Junto com a ideia do Luan, seria esse conjunto mesmo, com métodos, recursos, materiais, crenças, pessoas, e todas elas têm que estar engajadas para um mesmo propósito, né? Tá. Então, é a realização de atividades, o contexto geral. Indo para o mesmo objetivo, né? Chegando a um bem comum, vamos dizer assim, né? Tá. O Luan disse que é novo, ainda está aprendendo a mexer no que é mágico. Luan, você é novo na turma ou você é novo na faculdade? Na faculdade. Então muito bem-vindo, viu, Luan? Não sei se tem outros alunos, se tiver mais algum aluno, se manifeste. Muito bem-vindo à Faculdade Flamingo. Essa turma aqui, alguns eu já dei aula e eu diria que você está muito bem amparado aí, tá? De colegas de sala. O que precisar de mim também estou à sua disposição. Pode abordar aí durante a aula. As nossas aulas sempre serão aí ou pelo YouTube ou por aqui pelo Meet, tá? O que mágico, qualquer dúvida que você tiver, eu já vi que teve pessoas aí que perguntaram aí, né? Já se propuseram aí, já se disponibilizaram para te ajudar. E eu também estou à sua disposição, tá, Luan? Qualquer coisa, dúvida aí no que mágico, você me avisa, tá? Mas no que mágico, quando você selecionar lá a disciplina, você tem lá o caderno e você vai ter as nossas aulas gravadas, você vai ter sempre texto ali, né, para complementar um pouco mais da nossa aula. O slide que eu acabo usando, que daqui a pouco eu projeto algumas coisas, eu não fico projetando direto, mas daqui a pouco eu vou projetar algumas coisas. E aí, isso tudo, material, texto, vai estar tudo lá para a gente, tá? A Edilane também é nova, muito bem-vinda, Edilane. Que bom que está fluindo, né? Não fique perdida, não fique perdida, estamos aqui. O grupo também está aí, embora não estamos no presencial, né? Mas a gente tem um calor humano muito grande, tanto os professores quanto os colegas de sala, né? Um ajuda ao outro aí, tá? Então, muito bem. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Meu nome é Andréia Scotton, tá? Eu sou professora de recrutamento e seleção. E aí, vocês aí, qualquer coisa, podem interromper. A maioria fica todo mundo envergonhado, não ligam a câmera, fica à disposição de cada um ligar ou não, tá? Só em alguma atividade, que hoje eu vou querer fazer alguma dinâmica para a gente descontrair um pouquinho, algo na prática, e aí alguém vai ter que ligar aí para a gente ver, tá bom? Mas não que seja obrigatório aí estar ligando a câmera, tá bom? Ótimo, muito obrigada. Imagina, que é isso, bem-vindos. Então, vamos lá. Quando a gente fala aí de organização, né, o Luan e a Daniele se colocaram aí, falando que realmente trata-se aí de administrar, né, os processos, realmente o bem comum, né, o mesmo direcionamento, todo mundo ali, o próprio nome já fala, organizar, né, então é estar organizado, é estar no mesmo caminho, tá? E quando a gente fala da importância da empresa para a sociedade, você acha que
quando a gente abre uma empresa, futuros administradores aí que nós temos na sala, quem sabe abrirão empresas aí, serão excelentes diretores, né, CEOs aí, donos de empresa, de negócio, dando emprego, gerando emprego para a gente, né? E aí, no momento desse, o que vocês acham, assim, que a empresa deveria ter uma obrigatoriedade aí, junto à sociedade, para as pessoas? Você acha que ela teria alguma importância ou não, vocês acham que não teria importância nenhuma? O que vocês me falam? Comente alguma coisa aí para a gente, para não ficar somente eu falando. Posso falar, professora? Pode. É porque parece que só eu. Não, daqui a pouco a gente provoca mais pessoas aí. Pode deixar. Vai lá. Pode falar. Eu acho que tem uma questão do socioeconômico. O sócio na questão de quando uma empresa ela se instala em algum determinado local, eu tiro aqui pelo município, automaticamente a infraestrutura desse local a qual ela se instalou começa a melhorar, até mesmo pela parte pública, né? Asfalto, iluminação, entre outros. Sim. E na questão, assim, de todo, né? A empresa ainda ela tem algumas que desenvolvem atividades, né, junto à comunidade a qual ela está instalada, São Dia das Crianças, entre outros. Como um exemplo, a questão do meio ambiente também seria interessante, né? E a questão do profissional, como a senhora já falou, essa inclusão, né, das pessoas. Aqui tem algumas empresas aqui na região que só contrata da própria região, tanto pela questão econômica para a empresa, condução, entre outros, e para dar oportunidade para essas pessoas ingressarem no mercado de trabalho dentro ali das oportunidades que a empresa tem para disponibilizar. Importante e bacana isso que você colocou, Daniele, porque assim, quando a gente fala a importância das empresas para a sociedade, você já deve ter ouvido falar que tem algumas cidades do interior, ou cidades do interior da Bahia, né, que dão isenção de impostos para as empresas se construírem lá, se montarem galpões. Por que isso? Exatamente por essa questão socioeconômica, né, porque você, de repente, você vai gerar emprego para aquela cidade, você vai gerar, tem isenção de impostos no primeiro momento, mas aí você está fazendo com que a população tenha emprego, né, faça dinheiro, e aí começa a expandir o local, né? Então é muito importante isso mesmo, Daniela. É uma questão, muito bem colocado, que é bem essa questão mesmo, né? Essa questão de você colocar a empresa. Agora, existem empresas que, às vezes, dependendo do segmento dela, ela tem toda uma estrutura também, por exemplo, de você não poluir o local, né? Então você tem que fazer toda uma estrutura, né? Para que não polua, para fazer os descartes, né? Desses produtos que você utiliza de uma forma adequada. Então, isso tudo é muito exigido, a legislação, né, os habites da vida, essas participações todas de empresas, da forma que tem que ser. Então, é bem isso mesmo, né, e aí a gente entra nesse detalhe, né, de que a organização está envolvida nisso tudo, né, então é uma combinação aí de esforços, até para depois apresentar isso para uma sociedade, né, isso existe mesmo. Né, tem que se preocupar, né? Professora, só te interrompendo um minutinho, Pode falar. Eu ouvindo a Daniele falar sobre isso, a empresa que eu trabalho, ela preza muito o meio ambiente, né? Então, a gente tem tudo separadinho, tudo, as coisas, até o local que a gente trabalha, ele não é nosso. Tá. A gente, foi um local que foi construído pelo dono, e aí dentro disso, a gente construiu, ele deu o terreno, a gente construiu, e ele foi abatendo o valor que a gente construiu dentro daquilo que a gente fez. Sim. E assim, falando sobre oportunidades, hoje em dia eu vejo que, olhando pelo lado dos PCDs, que eu sou PCD, tá. Antigamente não tinha isso. Antigamente era raro você ver um PCD trabalhando dentro de uma empresa, tendo a oportunidade. Hoje em dia a gente vê PCDs com um cargo melhor do que qualquer um. E bem colocados e bem sábios. Sim, competitivo, tipo, é uma coisa mesmo. É uma coisa que, querendo ou não, trouxe uma diferença, né? Você dá oportunidade para uma pessoa, entre aspas, para a sociedade inválida, que Perfeito. não são inválidas, né? Perfeito. Não são inválidas. E vocês... É só questão de dar oportunidade. Isso. E vocês, né, portadores de
necessidades especiais aí, vocês têm que ser tratados como pessoas iguais às outras, né? Tanto o lado profissional, quanto o ambiente, quanto ao espaço. Isso é muito importante você trazer, porque para recrutamento e seleção, existem especialistas de recrutadores, né? Especialistas em captar recursos humanos de PCDs, tá? Existem muitas pessoas que estudam e vão fazer mais a fundo, né, para buscar esses profissionais. Então, tem quem treina esses profissionais, tem vários cursos, e a própria empresa também. Além de ser, o governo acabou dando algum benefício nessa questão, porque hoje é uma cota, as empresas têm que cumprir a cota, tanto de jovem aprendiz, quanto de PCDs nas empresas. Então, isso acaba sendo uma legislação, mas eu vejo que muitas empresas estão bem acima da cota, inclusive, né? Tem bastante portadores de deficiência que estão além, ao que a lei exige, eles estão acima, porque dá certo, são pessoas normais, né? E pessoas aí profissionais competitivos no mercado, como qualquer outro, tá? Então, assim, não é porque tem, né, de repente, uma deficiência, seja qual for, pequena ou maior, mas realmente eles estão competitivos. Isso é muito bacana, né? E essa é a questão da importância da empresa, né, para a sociedade. E aí tem o lado contrário também, né? Tem o lado de o profissional também ser importante para a empresa, tá? O que acontece, né? No passado, Jennifer, eu não sei, você deve ser bem novinha, né? Mas no passado, o que eu via muito, né? Esses profissionais não sendo muito bem qualificados, e quando eles ingressavam no mercado de trabalho, eles queriam se prevalecer por estar ali e ser obrigado a cumprir a cota. Eu digo isso logo quando foi implementada essa legislação, né? E hoje a gente não vê mais dessa forma. Hoje, na verdade, está muito bem aí equiparado, porque você vê os profissionais aí lutando, seja qual for a deficiência, buscando aí conhecimento, buscando, né, estar no mercado também. Então, isso é importante, porque as pessoas, independente, né, ela também tem que estar muito comprometida com a empresa, né? Então, isso é importante, tá? E às vezes as pessoas não dão muito valor a isso. Pode falar. Na questão da Jennifer, como ela falou, primeiramente parabenizar ela, né? Mas na área que eu trabalho na área pública. E muitas pessoas que são PCD, mesmo elas concorrendo às vagas, né, de PCD, elas estão muito bem classificadas nessa classificação final de concursos, assim, com cargos expressivos, né? Cargos de ensino superior, cargos que você precisa ter, né, essa gama de conhecimento. Então, primeiro, parabéns para ela, né, que dê tudo certo, e que realmente as pessoas PCD, elas estão mais qualificadas, vindo se qualificando melhor, e não entrando só porque é uma questão de ser PCD. Isso as pessoas mesmo. São qualificadas. Isso mesmo, e é o que tem que ser feito mesmo, né, tanto a empresa, né, quanto ao funcionário, né. Oi, Mônica Pro. quer falar? Oi, Mônica. Boa noite. Então, eu sou mais uma desse grupos aí de PCDs, eu sou deficiente. Tá. E assim, eu já tive muitas experiências e eu falo que hoje a gente está sendo muito valorizado, porque antigamente, quando a gente estava procurando emprego, o deficiente em si não era muito valorizado nas empresas. Então, assim, hoje a gente pode ter um progresso, até mesmo um desenvolvimento ou até mesmo um cargo melhor. Hoje eu trabalho no banco e, assim, eu vejo que o banco, querendo ou não, ele dá bastante oportunidade para PCDs, que são empresas terceiras que você faz a prova e você consegue ingressar no banco, qualquer banco, Itaú, Bradesco, até Caixa e Banco do Brasil. Graças a essas oportunidades que a gente pode se crescer dentro de uma empresa, isso é muito gratificante. E eu falo, quem for deficiente pode ir atrás, inclusive em vagas, o vagas.com, InfaJovens, eles dão muita oportunidade para PCD e o salário, a remuneração, os benefícios são muito bons. Exatamente. É bacana ouvir isso, porque assim, é como eu falei, no passado era simplesmente cumprir cota nas empresas. Hoje isso se tornou diferente. Hoje as oportunidades, elas têm. Só que, assim, é aquilo que a gente fala, independente, né, se é um portador ou não, você tem que buscar o seu conhecimento, você tem que buscar sempre o estudo,
né? Então, isso é o mais importante. No passado, não era assim, porque as pessoas tinham que contratar simplesmente por contratar e cumprir a cota. Hoje as empresas estão pensando diferente. Elas não contratam simplesmente só por cumprir cota. Elas contratam e permitem entrar até acima da cota, né? Que são essas oportunidades que você, Mônica, trouxe para a gente. Então, acho que isso é bem bacana, tá? Normalmente a gente ouve alguns tipos de empresas, né? Dizendo assim, setor primário, setor secundário, setor terciário. Quem fez o curso de administração, provavelmente aí, quando falou um pouco de administração, com formato de empresa, né? Com certeza vocês já ouviram falar isso. Quem está no curso de RH, tecnólogo aí, já não vê isso tão quanto o pessoal de administração. Então, o que acontece? A gente tem aí o setor primário. O que é o setor primário, né? É agricultura, é pecuária, é o pessoal de roça, né? O setor secundário, aí são as indústrias, aquelas que modificam, aquelas que constroem. E o setor terciário é comércio e serviços, são as lojas, né? Então, a gente tem indústria, a gente tem comércio, a gente tem prestação de serviços. Então, dá para saber bem diferenciado aí o que são o segmento dessas empresas, né? Então, às vezes a gente fala, eu preciso de um profissional que seja generalista. O que quer dizer isso, né? Que ele saiba atuar, tanto em qualquer segmento, seja na indústria, seja no comércio, seja em prestação de serviço, porque é o que eles buscam. Às vezes a pessoa tem um conhecimento, mas só trabalhou dentro de uma loja, então ela não sabe como é que funciona numa indústria, né? Eu mesmo costumo falar para os meus funcionários aqui do corporativo que eles não sabem trabalhar na fábrica. Se eu pedir para que eles vão lá na minha fábrica e trabalhar lá na fábrica, eles não conseguem trabalhar lá, não, né? Porque o volume de atendimento é muito grande, as questões são outras, totalmente diferentes do mundo corporativo. Então, essa pessoa generalista é aquela que ela vai se virar em qualquer lugar. Então, ela conhece o conteúdo, ela conhece o que é administração, conhece o que é RH, mas aí ela vai também trabalhar em diversos segmentos. Então, eu conhecer RH somente da área de comércio é totalmente conhecer RH da área de indústria, né, da área de prestação de serviços. A Daniele, como disse, né, que é do lado público, né, a questão pública já é um pouco mais diferenciada, porque precisa de concurso, né, mas é uma questão de você se enquadrar aí como um generalista, tá? Então, quando a gente fala em classificações de empresa, né, vocês podem ver que tem algumas empresas que têm o nome da empresa, Sapateiro, Sapataria do José S.A., né? O que quer dizer isso? Que é a sociedade anônima, que distribui as ações, né? E depois tem a limitada, que é a empresa, né, X, PTO limitada. O que quer dizer isso? Uma responsabilidade limitada, está limitado a um montante de dinheiro que é fornecido para a sociedade, né? E aí também tem as cooperativas. Cooperativas são essas pessoas que são os terceiros, né, que acabam sendo aí tipo uma cooperativa que você vai ter ali uma associação de usuários, de fornecedores, para atender ali as empresas, tá? Isso tudo tem no slide, né, que a gente coloca aí. Eu vou compartilhar minha tela aqui, algumas coisas do slide eu vou querer passar para vocês, então eu vou estar colocando aí, e aí eu vou sair um pouco, acho que eu saio da tela para aparecer, mas eu vou conversando aqui e daqui a pouco eu volto, tá? Para de repente ver vocês. Quando a gente fala em empresas centralizadas, isso aqui é um organograma de uma empresa. Essa empresa, quando a gente diz ela centralizada, veja que tem o primeiro quadradinho aqui em cima, né, que está em negrito aí. É como se fosse um presidente, um diretor, e é tudo comandado através dele. Então, aqui eu tenho dois níveis hierárquicos, vamos dizer assim, né? Eu tenho um presidente, o dono da empresa, eu tenho esse nível hierárquico aqui, que seriam, de repente, os gerentes ou diretores, né? E aí, depois aqui eu tenho o pessoal de chão de fábrica, os analistas, os operadores, os auxiliares. Então, é uma empresa centralizadora, é uma empresa pequena, e está centralizado toda nessa pessoa. Então, se essa pessoa que precisar sair de férias ou precisar de alguma coisa, né, vai passar por esse, mas esse aqui não decide sozinho, esse cara também tem que fazer, tá? E depois a gente tem algumas descentralizadas. Então, tem empresas que têm um organograma pequeno, esse aqui é muito enxuto, mas tem empresas que têm muito mais árvores aqui, né? Árvores que eu digo são esses ganchos aqui que eu estou mostrando para vocês. Nesse segundo nível aqui que está em negrito,
Então, essa pessoa aqui, ele tem o poder, sim, de decisão, né? Mas esses aqui também têm. Então, pode ser que esse aqui tenha um poder de decisão maior, né? Mas esses também podem decidir, diferente desse outro aqui. Não sei se ficou claro isso para vocês. E é importante a gente saber essa diferença. Por que isso, né? Porque quando a gente fala de a gente estar, né, de uma forma descentralizada ou centralizada, isso faz a diferença da empresa. Porque quanto mais a empresa tiver mais hierarquias, mais gestores, mais diretores, quanto mais a gente tem para crescer e trilhar, né, e mais difícil para se chegar no topo. Mas isso pode ser diferente, as empresas podem ser pequenas. Normalmente, as empresas hoje já está sendo não uma hierarquia, né, de cima para baixo, de baixo para cima, já está sendo uma hierarquia muito de pares, né? Então, eu vejo, até na experiência que eu já tive aí em algumas empresas e onde eu trabalho também, eu tenho poder de decisão como um nível de supervisora, e eu nem passo para minha gerente. Eu mesmo já decido, já bato o martelo e a gente já está resolvendo, né? E tem outras que, de repente, o meu analista sênior, ele já resolve também. Ele nem precisa trazer para mim, ele só traz para eu conhecer o assunto e saber, né? Então, hoje as empresas, os profissionais, né, buscam muito o título do mercado de especialistas. Existe muito cargos especialistas de RH, especialistas fiscais, especialistas de logística, né? Porque esses cargos aí estão sendo para quê? Para que as empresas não tenham hierarquia, para que eu não tenha, de repente, um líder para comandar aquele departamento, né? Então, eu crio um grupo de especialistas e esses especialistas tocam a empresa, tá? Está sendo comum isso, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu vou pôr aí no chat, um cargo que é business partner, né? O business partner, o que ele faz, né? Na verdade, ele é um analista de RH. E esse business partner, ele faz todo um trabalho que um analista de RH faria, só que ele é um pouco mais especializado, ele é um pouco mais, assim, ele conhece bastante da área de RH e os seus subprocessos, tá? Então, quando a gente fala no RH, vou colocar minha tela aqui de novo, antes de eu falar aqui, né, sobre missão, visão e valores, quando a gente fala em RH, vou compartilhar com vocês. Quando a gente fala em RH, a gente está falando dos subprocessos. Então, é normal a pessoa falar assim, poxa, mas o RH é RH, ele cuida de pessoas, ponto. Mas a verdade não é. Olha quantas caixinhas tem aqui o RH, né? Então, ele vai agregar, que é o recrutamento e seleção. Por que recrutamento e seleção agrega? Porque eu estou recrutando e estou selecionando, ou seja, eu estou buscando um profissional no mercado e estou selecionando qual é o melhor, o que é mais adequado na empresa. Então, eu estou agregando para a empresa. Quando eu falo aqui, né, de desempenho, né, de cargos e salários, avaliação de desempenho, o que eu estou querendo dizer, né? Eu estou querendo dizer o seguinte, é aplicar algo para aquelas pessoas. Então, o que eu tenho que gerir? Eu tenho que dizer qual o cargo aquela pessoa, como é que vai ser a avaliação dela, né? Depois aí eu tenho a parte de recompensar essa pessoa, o quanto ela é profissional, o quanto que eu vou pagar a ela, remuneração, benefício, né? E aí eu também tenho que desenvolver essas pessoas, eu tenho que treinar, eu tenho que comunicar sobre mudanças, eu tenho que fazer todo o papel de desenvolvimento. Mas além de tudo isso, eu também tenho que toda aquela parte de manter essa pessoa, né? Manter, se eu tiver uma disciplina, se eu tiver um bom ambiente de trabalho, um bem-estar, né? Com certeza eu consigo, se eu estou desenvolvendo essa pessoa, dando treinamento, recompensando muito bem, né? Avaliando sempre o que há de desempenho, a gestão de carreira dela. Eu com certeza vou manter, que é o famoso reter talentos, né? E aí, depois disso, eu também tenho que monitorar. Eu vou fazer o banco de dados, o sistema de informação, eu vou monitorar os dados dela e toda a carreira dela tem que ficar em algum lugar em sistema, né? Aí vocês vão falar assim, tá bom, mas e a parte de folha de pagamento, né? E a parte de pagar? Ele não entra aqui? Pois bem, quando a gente fala em pagamento,
a gente está falando mais, e hoje em dia é o que mais está começando a tendência aí de mercado, é o departamento pessoal, que é aquele que faz a gestão de ponto, a compra de benefícios, atendimento para funcionário, faz uma admissão, né, aplica uma advertência, uma medida disciplinar, entrega lá os papéis de férias, né, ou quando for demitido. Essa pessoa é o departamento pessoal, são as operações. Normalmente esse departamento ele está ficando dentro de um CSC, um Centro de Serviço Compartilhado, ou ele está ficando dentro de uma área de pagadoria. Então muda um pouco do cenário e ele sai de RH, tá? Isso é uma tendência no mercado, né? Então é bem isso que acaba se tornando aí, tá? A Thaís fez uma pergunta, então o BIP tem conhecimento mais amplo do que o RH? Thaís, quando você fala desse conhecimento mais amplo, ele tem que ter um conhecimento mais amplo porque ele é muito apoio da área cliente dele. Então, vamos dizer assim, que um BP, um Business Partner, ele é um analista de RH. Normalmente, as empresas, quando têm esse papel, ela acaba dividindo grupos de departamentos. Então, de repente, ela divide a área comercial, a área de vendas, né, da área de finanças, por exemplo. Então, fica um BP de finanças e um BP da área comercial. O que acontece, né, aquele que é o BP aí de área comercial? Esse BP da área comercial, ele tem que conhecer um pouco da área comercial, o que os vendedores fazem, quais as expectativas desses vendedores, como é que ele faz para vender, como é que é o mercado de vendas, como é que ele vai lá no mercado abordar um cliente. Ele tem que saber também essa área cliente dele. E aí ele acaba sendo tipo um consultor interno dentro da empresa, para aquela área. Quando ele for buscar um profissional no mercado, ele conhece o que aquela área de vendas, aquela área de comercial faz. E aí fica mais fácil para ele, tá? Então, quando a gente fala um conhecimento mais amplo, é exatamente conhecer a área cliente dele, tá? Não sei se ficou claro, Thaís, qualquer coisa você me fala. E a Daniele, somos aqueles que faz tudo, né, professor? Exatamente, Daniele. É isso mesmo, o DP é o faz tudo, né? E se tiver coisa errada, também é a gente que fez, né? Nossa, é demais, assim professora. É bem assim mesmo, né? Então, é tudo o DP, né? Ah, eu preciso saber da minha avaliação de desempenho. Não é o DP quem faz, mas vai lá falar com o DP, né? É mais ou menos assim. Então, realmente, é bem dessa forma mesmo. E aí, quando a gente fala um pouco, né, da parte de RH, da parte de fazer todos esses processos, isso tudo tem que ter planejamento, né? Então, para eu construir uma ponte entre o lugar que eu estou e aonde eu quero chegar, eu tenho que planejar como é que eu faço essa ponte. Eu tenho que planejar de que forma que eu vou fazer para ela não cair, dependendo quantas pessoas vão passar, como é que vai ser o fluxo, né? E se eu fizer essa ponte, para eu subir um pedaço aqui, para fazer a estrutura dela, eu vou ter que interromper o que está embaixo, não vou. Então, isso tudo é planejar e a gente enxergar um pouco lá na frente. O papel do BP é um pouquinho isso, ele tem que entender e enxergar essas questões do planejamento, né? Então, quando a gente fala em RH, por isso que a gente fala que tem que treinar, tem que agregar, tem que desenvolver, é exatamente um planejamento para a empresa, e o RH que apoia, né? Por quê? Porque aí, de uma forma sistêmica, de uma forma bem provisionada, bem planejada, dentro das missões, valores, né, da empresa, da organização, a pessoa vai fazer algo estratégico, né? Então, quando a gente fala planejamento estratégico, o que é isso? Né? Eu tenho que saber para onde que eu vou fazer, né? O que estratégia significa? Está até lá no slide, que é uma palavra de origem militar, que significa arte, ciência, para fazer um plano de operações. Então, quando a gente fala um planejamento estratégico, o planejamento já é eu enxergar algo que eu nem sei o que vai acontecer. O final dessa ponte que eu preciso construir, eu não conheço, né? Eu não sei como é que eu vou atravessar para o lado de lá, mas eu preciso fazer essa ponte. Então, eu estou fazendo algo desconhecido. Então, eu tenho que criar plano B, plano C, criar os percalços que eu vou ter nesse caminho, né? Então, eu tenho que direcionar. A partir do momento que eu direciono isso, são os caminhos que eu tenho que alcançar o meu objetivo. A partir disso, eu vou de uma forma estratégica, né? Com arte, com a ciência, desenhando o plano de operações. Então, por isso que esse nome planejamento estratégico, né? Você se ouve muito falar sobre isso.
vamos fazer um planejamento estratégico, né? Ou se não, os próprios cargos, preciso de alguém da área de RH que seja generalístico e estratégico, né? Então, para a gente entender um pouquinho aí. Então, tem um slide que está aí no nosso... Eu vou apresentar aí para vocês de novo. Eu vou e volto, porque se eu coloco a tela, eu não vejo vocês e aí também não vejo o chat, tá? Então, por isso que eu estou indo e voltando. Então, olha só, planejamento estratégico, né? Os desenhinhos aí. Onde eu quero chegar? Então, a primeira coisa que surge na cabeça da gente é o que eu quero, né? Onde eu quero ir? Então, se eu quero ter dentro da minha empresa um RH estratégico, um RH que vai fazer todos aqueles movimentos que a gente viu ali naquele organograma, de repente eu ter ali o agregar, o evoluir, o manter, né? Então, eu quero chegar de treinar as pessoas e reter essas pessoas comigo, né? Quantas empresas que investem em treinamento e os funcionários vão tudo embora depois dos treinamentos, né? Por quê? Porque não são bem remunerados, não tem um bom ambiente, o líder também não faz por merecer. Então, de repente, não adianta nada eu ter uma empresa rica em treinamentos, mas eu depois não retenho essas pessoas. Então, onde eu quero chegar? Eu quero treinar essas pessoas e ficar com esse grupo de pessoas, né? Tanto eles agregarem para a empresa, quanto a empresa agregar para eles. E aí, quando, né? Como que eu quero chegar nesse meu objetivo, né? E quando eu quero? Então, quando a gente começou a fazer faculdade, né? Eu vejo por mim lá no passado e vejo aí vocês, em algum momento vocês falaram onde eu quero chegar. Eu quero ser um profissional renomado, eu quero ser um diretor, eu quero ter minha empresa. E, ok, você quer chegar nisso, mas como que você vai chegar, né? Eu tenho que voltar a estudar, eu tenho que fazer curso de inglês, eu tenho que fazer um intercâmbio, né? Se eu quiser ser aí um empresário, né? E quando? Eu tenho uma previsão de ser, tipo, amanhã. Não, amanhã não dá, eu tenho que... Como eu quero chegar, né, demora demais, então amanhã eu não vou conseguir. Mas depois que eu me formar, daqui 4, 5 anos, 2 anos, então eu vou colocar para tal data. Deu para vocês entenderem mais ou menos? É esse cenário, né, que assim, quando a gente fala em planejamento, não é simplesmente planejar, estou planejando. Tá, mas se você não houver, não colocar isso, pensando no que pode acontecer, quando você quer, onde e quando, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então, são coisas aí que a gente tem que definir e tem que realmente fazer. Antes de a gente partir para alguns itens, né, o planejamento estratégico, então a gente precisa analisar o cenário, tem que definir os objetivos, as estratégias, e vou elaborar um programa de ação. O que eu preciso realmente fazer? Que eu acredito que é o que vocês fizeram quando retornaram ao estudo, né? O que eu preciso fazer, tá? Bom, quando a gente elabora aí, né, esses planejamentos, a gente tem alguns percalços aí pelo caminho. E esses percalços pelo caminho que a gente tem uma situação um tanto delicada para a gente olhar, e aí eu tenho que elaborar esse planejamento. Então, eu tenho que estimular e construir relacionamentos confiáveis, né? Eu tenho que conhecer muito do negócio, que aí seria o BP, conhecendo uma área da qual ele está prestando serviço, né? Participar de todo o processo, possibilitar que aconteça de maneira certa, no momento certo, né? E conhecer o que ele vai trilhar. Eu tenho esse gráfico aqui, que aqui ele mostra bacana uma análise estratégica, né? Então, eu tenho que ter a visão e a missão. A partir do momento que eu tenho a visão e a missão, onde eu quero, para onde eu quero, aí eu vou fazer análise disso. E aí eu tenho que colocar aqui, ó, as minhas ameaças e oportunidades, que pode ter um lado tanto externo quanto interno, tá? Então, o lado externo, o que é um lado externo aí, quando a gente fala um ambiente externo, né? São meus fornecedores, são meus concorrentes, são os meus clientes, isso tudo é um ambiente externo, né? E quando eu falo do ambiente interno, são meus conflitos interpessoais, quanto que, de repente, uma equipe briga com a outra, ou mesmo dentro da equipe, né? O quanto que eu preciso capacitar gerencialmente as pessoas, porque às vezes a pessoa se torna líder e ela não é um bom profissional. Como que eu preciso fazer com que essa comunicação se torne rica, né? Então, isso tudo, ó, entra aqui nessas ameaças e oportunidades.
A partir do momento que eu conseguir medir, né, e de repente criar plano de ação para que isso não aconteça, embora é difícil não acontecer, mas sempre vai ter alguma ameaça e alguma oportunidade aqui, a gente tem que ver qual é o real objetivo e ver o que essas ameaças me trazem. Às vezes uma ameaça pode trazer melhorias, né? Crio as minhas estratégias e aí eu mantenho o meu controle, tá? Então, quando a gente fala numa análise estratégica, eu tenho que seguir exatamente essas etapas. E quando a gente já fala do ambiente externo, né, a gente tem toda a parte de cultura, do governo, da tecnologia, né, não somente algo menor que é o microambiente. E a mesma coisa do ambiente interno e externo. Quantos problemas sindicais, às vezes, a gente não tem? E interferência do governo, então, a legislação cada hora é uma, principalmente agora na pandemia, a loucura que foi, né? As pressões da sociedade, pressões das demais empresas, uma empresa paga melhor que a outra, dá melhor benefício, isso tudo impacta totalmente em ambientes para mim, tá? Antes de eu abrir aí a câmera para vocês, aqui a gente tem duas informações. Comunicado urgente e comunicado importante. De que forma que vocês, olhando isso, né, o comunicado urgente e um comunicado importante, se vier assim para vocês, o que vocês olhariam primeiro? Então, você tem uma caixa de e-mails ou alguns cartazes, né, pela empresa, e vai ter lá comunicado importante e comunicado urgente. O que vocês olhariam primeiro? Falam para mim. Urgente. Eu olharia primeiro o urgente. Urgente, tá. Urgente. Quem mais? Ó, a maioria que urgente, né? Urgente, urgente, urgente. Pois é. Porque, às vezes, isso soa pra gente, né? O próprio nome diz urgente. Então, nossa, é caso de vida ou morte, né? Deixa eu olhar o que é. E, às vezes, a gente peca na nossa comunicação. Porque eu posso, de repente, me comunicar com vocês, falar, gente, olha, é muito importante, é muito importante. Vocês vão prestar atenção, mas é diferente do que eu falar, gente, urgente, 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 né? Na sala de reunião, da sala de reunião, alguma coisa está pegando fogo, né? Então, é a mesma coisa as notícias do Jornal Nacional, né, ou da Globo, que aparece aqueles, né, quando acontece alguma coisa muito grave, que eles fazem aquelas notícias urgentes, né? Então, nos remete a olhar mais rápido. Então, quando a gente tiver alguma comunicação, quando a gente tiver algo ali a dizer, né, se atentem nisso, porque às vezes a gente coloca lá importante, ou coloca lá no Outlook um pontinho de exclamação lá dizendo que é importante, que é urgente, né? Então, ter esses atentos. E por que eu disse e quero colocar isso para vocês, né? Porque às vezes a gente tem um cenário de que as pessoas, às vezes, nós de RH passamos algum comunicado e as pessoas não dão nenhum valor, né? Mas por quê? Porque está lá comunicado importante, né? É importante. Agora, se você escrever lá urgente, eu tenho certeza que todos vão ler, né? Então, é engraçado isso, como a nossa mente funciona, né? E, ó, foi unânime a palavra urgente, está mais ali à frente. Então, quando o RH tem algum comunicado a fazer, né? Observe isso, observe da forma que eles passam para vocês esses comunicados. A gente já falou bastante, eu falei bastante, né? E para que eu possa fazer uma dinâmica, a gente já começar um pouquinho, né? Eu quis passar um pouco de conceito de empresa, um pouco de conceito, né, de cenário de organograma. Por quê? Porque a gente vai agora começar um pouco nas técnicas de ferramentas de recrutamento e seleção, o que é um recrutador, o que é um selecionador, isso tem diferença, né? Como é que a gente faz como é que se comporta o outro, eles se estão sempre juntos ou não, pode ser a mesma pessoa ou não. Para que a gente possa avançar dessa forma, eu tive que passar um pouco desse conceito de um organograma, das empresas, porque é muito importante para um recrutador e um selecionador entender isso das empresas, né? Para que aí possa avançar e fazer um bom recrutamento, tá? Para isso, eu queria 2 pessoas nesse momento que fosse, de repente, abrir a câmera e fosse conversar entre vocês. Uma pessoa vai ser o recrutador e a outra pessoa vai ser o candidato, né? O selecionador e o candidato. E aí eu queria ver se tem 2 pessoas que gostariam de fazer isso, sem medo de errar, sem medo do que falar, e as demais pessoas vão ter que fazer aí, escrever o que observou,
né? Não observar se ela sorriu, se ela não sorriu, né? Se ela está de pijama, não está de pijama, se está descabelada, nada disso, né? O que a gente tem que olhar é prestar atenção de como foi a abordagem, tanto da entrevista quanto do candidato. Quem que pode falar? Trabalhar aí. Eu posso, professora, se você quiser. Quero sim, Gabriele. Muito obrigada aí pela participação desde já. Então, a Gabriele vai ser uma pessoa e a outra. Vou esperar outra pessoa escolher, que eu já ligo a câmera. Tá bom. Quem pode ser o próximo? Eu posso ir também, Pro. Então, joia. A Joyce e a Gabriele. Então, vamos lá. Os demais vão prestar atenção de como vai acontecer essa entrevista. É como se elas tivessem uma entrevistando, né? Uma é a candidata e outra é entrevistador, tá? Então, assim, eu vou passar um pouco papéis de vocês. Se vocês puderem ligar a câmera, eu acho que é legal, porque aí a gente também vê um pouquinho vocês, tá? E aí, como que vai ser assim? Pode ligar já? Pode. Vamos dizer assim, ó. A Joyce, ela vai ser a candidata, tá bom, Joyce? Sim. Então, a Joyce, ela sabe que tem uma vaga de assistente administrativo na empresa onde a Gabriele trabalha. Então, a Joyce, ela está indo lá na empresa da Gabriele, ela não sabe nem o nome da empresa, mas ela está indo lá na empresa da Gabriele porque ela sabe que tem uma vaga de assistente administrativo. Pronto. A Gabriele, ela é a selecionadora da empresa, ela é a profissional da empresa. Então, a Gabriele, ela tem que buscar um profissional que seja dinâmica, que seja proativa, que ela seja organizada, que ela tenha um bom relacionamento com as pessoas e que ela tenha facilidade de trabalhar em equipe. Você tem que descobrir se ela tem isso ou não, tá? Precisa ter 6 meses, né, de experiência profissional. O salário, ninguém se sabe ainda, e fica à sua disposição, Gabriele, de falar ou não o salário para ela, tá? E o que a gente pode dizer é que o local de trabalho é na Lapa. Então, essas são as informações que você tem como selecionadora, e aí você vai entrevistar a Joyce. Então, a Joyce chegou lá na empresa, vocês duas estão aí, e a Gabriele está na sua mão agora, Gabriele. Você é a selecionadora e pode tocar, e a Joyce é a candidata, tá bom? Tá preparada, Joyce? Eu sou o duro de roer aqui, hein? Eu vou dizer, Gabriele, que até você... pós-graduação com 20 anos. Eu vou dizer o seguinte, Gabriele, isso aí não foi o primeiro momento, hein? Você não vai chegar para candidato e já falar que você está preparada. Né? Mas vamos lá. Não, a gente ainda não começou, vai começar agora. O candidato agora. sai correndo, né? Fala, Deus me livre, não vou trabalhar nessa empresa, não. Mas vamos lá. Vou pegar meu caderno aqui também, de repente, se eu tiver alguma coisa. Pode começar, Bruno? Não vou interromper vocês. Pode ir, eu só vou interromper na hora, assim, vamos fazer aí uns 5 minutinhos de bate-papo, né? Faça a entrevista com ela, e aí vamos lá. Pode fazer. Boa noite, Joyce, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tô bem. Joyce, você mora onde? Eu moro no Jaraguá. No Jaraguá? É muito longe da Lapa? Não, dá uns 20 minutos, mais ou menos. Entendi. E é fácil acesso para você? Tem condução para vir para cá? Sim, faço acesso. Ou eu pego uma perua e vou direto, ou eu posso pegar o trem, pegar uma lotação até a estação e depois pegar um trem. Muito bom, Joyce. Tô vendo aqui no seu currículo, você cursa faculdade. Atualmente você está em qual semestre? Então, eu termino, na verdade, minha faculdade, estou no 2º semestre, acho que é isso. Termino minha faculdade em 2021, em agosto, eu acho. E estou fazendo gestão de recursos humanos. Entendi. E como que funciona isso? Você está fazendo gestão de recursos humanos ou você tem interesse de participar de uma vaga em administração? Por qual motivo, Joyce? Então, na verdade, eu estou buscando novas oportunidades. Eu acabo também fazendo um serviço administrativo. Então, tá meio que envolvido, assim, nas áreas. Então, esse é o meu interesse na vaga.
Entendi. E você já teve experiência, não é? De quanto tempo? Então, eu entrei na associação, na CETESG, em 2015, como aprendiz. Fiquei 1 ano, depois eu fui efetivada e estou na mesma empresa até hoje. Estou buscando uma nova oportunidade, até porque moro sozinha também, financeiramente pode ser melhor para mim. Entendi. E você tem algum hobby, Joyce? Não entendi, desculpa. Você tem algum hobby? Eu gosto mais de ficar em casa. Gosta de ficar em casa? Mas você... Como que é? Você tem bastante amigos? Seu relacionamento interpessoal é bom? Sim, tenho minhas amigas da faculdade, às vezes a gente se encontra. Tenho meu namorado também, e minha família, Muito legal. E você se visitando um considera ou uma outro. pessoa boa, né, no grupo? Como você se considera? Na verdade, eu sempre me dei muito bem, em grupo, na verdade, sempre foi muito família. Então, família já é um grupo mais íntimo, no caso. E tem um grupo também profissional. E eu sei lidar com as duas partes. Entendi. E surge uma situação, problema na questão do grupo. Você se considera a pessoa que toma a frente e resolve, ou a pessoa que sabe reconhecer aquilo que cada um tem bom para te resolver aquela um problema? Na verdade, eu reconheço bastante. Eu acho que quando você trabalha em grupo, você tem que saber que tem individualidade, cada um tem a sua, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem uma forma de se expressar. Às vezes acontece algo, mas você tem que saber lidar com um trabalho em equipe. Claro que às vezes vai ter uma discussão ou outra, mas nada que não possa resolver ali e tá tudo certo. Entendi. Se você pode me dizer três qualidades suas. Não entendi. Você pode me dizer 3 qualidades suas? 3 qualidades? Isso. Eu sou esforçada, dedicada e batalhadora. Entendi. Obrigada, Joyce. Acho que dá para entender um pouco de você aqui, nisso que a gente conversou. E obrigada, muito obrigada mesmo. A gente se liga. Tá bom, obrigada a você. Muito bem, meninas. Obrigada, viu, a vocês. Nada. Daqui a pouco eu dou... Eu estava esperando para ver se ela ia falar se é proativa, né? Uhum. Tá procurando uma proativa? Eu falei, vou jogar qualidades que não dá para chegar e ficar, e aí, mas você é proativa? Aí é muito direcionado, né? Aí a pessoa, às vezes a pessoa nem é, e ela vai dizer, sim, claro, eu sou, né? É tudo assim, claro que sou, né? Mas você é organizada? Eu fui tentando contornar, sabe? Eu perguntei se ela tem um hobby, porque se ela falasse, pô, eu gosto de sair com os meus amigos, eu já ia entender que é uma pessoa comunicativa, que se dá bem com as pessoas, entendeu? Aí eu fiquei contornando assim, ai meu Deus. Aí quando ela falou, gosta de ficar em casa, ela falou, pronto, quebrou minhas pernas, né? Pois é, olha como é isso, né? Toda triste, falei, meu Deus. Olha quanto é difícil uma pessoa que vai selecionar e tem ali o perfil. A Gabriele se pegou muito nisso, no perfil que eu dei, né? Do que perfil que nós precisaríamos encontrar uma pessoa, né? Então é muito, muito bacana isso. Antes de eu fazer comentário de vocês duas, né? Eu queria mais 2 pessoas, mas aí é para outra vaga. Aí quem quer participar? Vai ser também da mesma forma, um selecionador e um... A Camila quer participar, professora. A Camila? Então vamos lá, Camila. A Camila. Você ouviu a Camila se manifestar, professora? Não, eu não ouvi a Camila falando, eu só ouvi, né? Então. Alguém falando. Ela tá falando no grupo, professora, que ela quer participar. Tira print e manda da conversa que eu quero ver. Não, professora, eu não tenho nem como participar. Eu tô de pijama, toda descabelada, sem controle mesmo. Mas se você não ligar a câmera e ficar aí respondendo ou perguntando, você fica?
Sim, mas sem ligar a câmera, porque sem condições. Tá bom, então Camila. participe sem ligar a câmera. Então pode ficar. Então a Camila é Isso, uma. amiga. Bom, Uhul. Pode a gente Oi. deixar que eu não vou contratar a Joyce só porque ela fez isso. Tá Joyce bom. não vai ser Ela contratada. sabe que eu amo ela, tadinha. Te amo, amiga. Olha a forma interpessoal Cara de que a pau. Joyce tem, hein? Vamos lá, o próximo. Quem mais? Mais uma pessoa para a gente fazer para dar certo. Não precisa, se não Ninguém quer quiserem, brincar comigo, tá vendo? se não quiserem ligar a câmera, não liguem. Fica sem a câmera mesmo. Vocês estão tímidos, eu vou perdoar isso, vai. O Luan vai fazer? Sem ligar a câmera, professora, pode ser? Pode, Gente, Luan. eu apareci de baby doll no negócio. Meu Deus do céu. O Luan é novo, olha aí, já vai ter participação. Isso mesmo, Luan. Vamos lá, então a gente tem o Luan e a Camila, tá? Então vamos dizer o seguinte: o Luan, ele vai ser o candidato, tá bom, Luan? Pode ser. Então tá. E a Camila vai ser a selecionadora, vai ser quem vai perguntar. O que é essa vaga? É um gerente corporativo nacional, é um cargo acima, não é um assistente, é um gerente, ok? Ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser proativo, ele tem que ter uma liderança inspiradora, um ótimo relacionamento, facilidade, né, em trabalhar em equipe, trabalhar sob pressão, tem que saber, né? Tem que ter aí 12 meses, né? Um ano aí de experiência, e a vaga é para Cotia, certo? Então, vamos lá. A Camila pode começar e o Luan tá aí. Então, como vocês não estão se vendo, né? Mas aí, de repente, dá para entender aí pelo microfone, enfim, dá para saber quando um está falando, o outro, enfim. E aí vamos seguir dessa forma. Pode ir lá, pode começar. Ok. Olá, Luan, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Meu nome é Camila, eu vou fazer a entrevista hoje com você, tá bom? A nossa vaga é de gerente corporativo. Eu queria saber qual a sua experiência na área. Desculpa, cortou um pouquinho. Queria que você me falasse um pouco sobre a sua experiência na área. Então, eu nunca trabalhei nessa área, porém, no meu dia a dia, sempre tem alguns desafios nas empresas que eu já trabalhei. Tem alguns desafios que já podem ser comparados a esta área. Certo. E como você se sairia numa situação, né, sob pressão e que iria requerer para você uma certa experiência? Por exemplo, um conflito na equipe em que você tem que resolver e, além de tudo, motivar ela para que isso não interfira no dia a dia da sua equipe. Um exemplo prático é um trabalho em grupo que eu tive que fazer e teve um conflito entre dois integrantes desse grupo. Então a gente reuniu todos os integrantes, viu os dois lados e a gente conversou para que tivesse uma negociação. E assim a gente chegou a um acordo. Certo, mas depois desse acordo foi fácil de se trabalhar, todo mundo conseguiu desenvolver o seu serviço tranquilamente. Sim, fácil e prático. Certo. Você se considera uma pessoa dinâmica? Sim. Me dê um exemplo. São diversas atividades no dia. Eu gosto bastante de tocar e ter relacionamentos pessoais. Então, tem que ter uma certa dinâmica entre a vida pessoal e a vida profissional. Esse hobby de tocar, eu toco clarinete, talvez seja um desejo em que você tem que estudar e alcançar os seus objetivos, de alcançar um nível superior. Certo. E como que você faz para se inspirar e inspirar as pessoas ao seu redor? Boa pergunta. Inspirar as outras pessoas eu não procuro tanto, mas me inspirar eu me espelho bastante em outras pessoas que conseguiram seus objetivos. E assim eu analiso onde eu erro e vejo onde as outras pessoas conseguiram acertar e alcançar os meus objetivos.
Certo. É que o Só mais fato uma de... pergunta, Camila, porque pelo nosso tempo aí, Ah, para eu é? poder dar o feedback final. Aham. Aí só Ok. mais uma pergunta. Indica 3 pontos positivos e 3 negativos. Eu sou uma pessoa sociável, consigo me comunicar bem com todos. Sou uma pessoa que analisa bastante, às vezes até pode ser um ponto a desenvolver, porque eu analiso excessivamente. E também eu consigo raciocinar rápido. Um ponto é esse, a desenvolver, talvez eu analiso bastante. É, esses dos 3 pontos negativos e positivos é o que pega. Esses são difíceis, confesso que são difíceis. Normalmente é o que mais pega mesmo numa entrevista. É. Meu defeito é não ter defeito. E aí eu quero ver depois, assim, ó, no final do semestre, como é que vocês vão entender melhor esses 3 pontos positivo e negativo, que isso é comum o selecionador perguntar, e aí depois vocês vão ter embasamento disso, e aí nós vamos ver se numa entrevista vocês fariam essa pergunta ou vocês saberiam responder, tá? Tá aí um desafio para o nosso final de semestre, mas isso é muito Responder essa já. é muito bate-pronto, sabe? Essa questão de você perguntar pontos positivos, pontos negativos, né? E às vezes isso a gente não consegue, exato, e às vezes a gente não consegue identificar muita coisa nesses pontos positivos e negativos das pessoas. Porque por ser uma pergunta muito comum, as pessoas vêm decorado já, entendeu? Pode falar. O que eu aprendi, é que quando você vai numa entrevista e você vai falar seus pontos positivos e seus pontos negativos, os seus pontos negativos você já tem que estar se esforçando para melhorar. Porque aí você vai falar para a pessoa, eu não me dou muito bem em equipe, porém eu estou me esforçando, estou fazendo isso daqui que é para melhorar esse ponto. Ou então você fala um ponto que é negativo, mas que ele também pode ser positivo, sabe? Em alguns quesitos. Então, muitas pessoas falam ser perfeccionista, mas eu não acho um ponto bacana de se falar, porque é muito decorado. Então, você tem que realmente se analisar e pensar o que em mim realmente, é um ponto negativo, porém pode ser positivo em alguns quesitos. Porque se você mente em uma entrevista, a pessoa vai tratar por um cargo que não é para você, que você vai olhar e você não vai desenvolver, porque você não é aquele perfil. E além dos testes que às vezes tem, que a gente faz, aqueles testes psicotécnicos, esses testes, acusa exatamente quem você é, né? Então, é muito prático. Às vezes tem esses testes muito fáceis. Eu vou ver se eu trago alguns, até para vocês fazerem, vou ver se eu coloco lá no Que Mágico para vocês, e depois vocês trazem o resultado, ou mesmo vocês se autoavaliam. É interessante, porque são testes fáceis, e às vezes mostra mesmo nossas qualidades, nossos defeitos. É engraçado isso. Então, às vezes, numa entrevista a gente fala alguma coisa, e quando a gente vai para um teste desses de psicológicos aí, acusa outras coisas, né? Então, aí acaba sendo aí um desmascaramento, vamos dizer assim, fica chato, né? Na verdade, entrevista é difícil, porque é assim, você tem que ser extremamente verdadeiro. Eu falo isso para meus amigos, eu falo, gente, em uma entrevista, você tem que ser muito verdadeiro naquilo que você está falando. Você tem que falar a verdade totalmente, senão você mesmo vai se queimar. Porque você vai ser contratado e... na verdade, Gabriela, não tem um certo e um errado, né? Não tem uma receita de bolo, como eu vou me comportar numa entrevista. Existe alguma coisa assim, mas assim, a gente tem que ser nós mesmos. Assim, se você não for 100% verdadeiro... Sim. Mas é assim, eu falo, se você não for 100% verdadeiro, você entra para sair nos 3 primeiros meses. Porque você vai ter muita dificuldade de desenvolver naquela área, porque não era para você. Agora, você tem que ser verdadeiro e, ao mesmo tempo, você não pode também chegar lá e falar assim, eu roto, eu não tenho bons modos, eu não me dou bem em equipe, não, e não sei o quê. Nada disso. Você tem que ser uma pessoa que primeiro você tem que estar se esforçando para ser melhor, nunca estar parado, sempre estar estudando, fazendo alguma coisa. Perfeito. E falar com aquele pezinho na coisa boa, entendeu? Tipo, eu sou isso, mas... É bem assim mesmo. Leslie, pode falar. Então, Pro, na verdade, já falaram tudo que eu ia falar, entendeu? Porque eu acho que numa entrevista a gente tem que ser o que a gente é, né? Isso. E mostrar
que está tranquilo sempre, entendeu? Procurar passar aquela confiança para o entrevistador, entendeu? E, na medida do possível, tentar chegar ao ponto que a gente vê que o entrevistador quer. Porque nunca é a mesma coisa. Em todas as entrevistas que eu já passei, sempre é diferente. Eu não posso falar, sempre é a mesma coisa, porque não é. Cada entrevistador de um jeito, cada coisa de um jeito. Então, eu acredito que a gente tem que ser nós mesmos, e se a vaga for nossa, é nossa e pronto. Entendeu? Confiança, né, Pro? Isso mesmo. O que eu digo é assim, ó, primeiro agradeço vocês que participaram, foi bem bacana, acho que com isso a gente consegue, né, fazer uma aula, assim, embora a gente está distante, essas coisas seriam totalmente em prática, em sala de aula, né, começar a observar algumas coisas, mas toda aula eu vou trazer algumas coisas para a gente discutir assim, tá? Porque eu vejo que aí a gente vai atuando na prática e a gente vai vendo o que é o melhor, o que não é o melhor, e aí a gente vai mesclando o conteúdo também, tá? Eu vejo dessa forma mais dinâmico, senão vocês vão dormir aí e eu vou ficar falando. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês, acho que isso é importante, isso rende mais aí para a gente as discussões e agrega bastante. O que eu quero complementar, vocês foram ótimas, tá? Quem fez a entrevista e quem foram os candidatos, não tem, como a gente falou, não tem uma receita de bolo, não tem uma regra. Veja que, quando a gente conhece, igual a questão que eu falei no conceito, um business partner, por exemplo, é um especialista da área. Quando ele conhece a empresa, a visão do negócio, para para completar o cargo, para trazer para a empresa, fica mais fácil de eu fazer uma entrevista. As duas, quem fizeram a entrevista, veja, eu passei o que eu queria do candidato. Então, eu sei o que eu quero. Como cliente de vocês, eu quero um candidato assim. E eu determinei para vocês. Então, fica mais fácil. Então, o que acontece? Elas abordaram os candidatos já focado naquilo que a gente precisava saber. Embora ele vai dar a resposta dele, né? Veja, o Luan, ele falou na questão se ele era um líder inspirador, ele falou, boa pergunta. Às vezes a gente pode até ser um líder inspirador e a gente não sabe. Mas aí ele, pela resposta dele, o que ele falou? Ele falou, olha, eu não sei se eu inspiro alguém, mas o que me inspira, né? Ele comentou, de repente olhar para outras pessoas e ser elevado, então ele tem noção do que é, e talvez você tenha que moldar esse candidato, né? Ele não é um líder nato nisso. Então, assim, às vezes, né, com a resposta, às vezes pode ser um nervosismo, que a gente tem que levar em consideração também, mas o que eu quero colocar nisso é que eu detalhei muito sobre o candidato que eu gostaria. Às vezes, o cliente nosso, seja de uma empresa, se eu sou selecionadora dentro da empresa, então, por exemplo, eu trabalho lá na Coca-Cola, eu sou a selecionadora. Se o cliente da área, né, a área de logística, abriu uma vaga, ele vem pedir para mim, olha, eu preciso de um analista, e ele fala para mim o que ele realmente precisa, fica fácil para a gente buscar. Agora, se ele não fala, ele fala, preciso de um analista de logística, e você pegar pela descrição de cargos, quem teve cargos salários comigo já sabe como é, talvez alguns aqui ainda não tiveram, mas o resuminho a descrição de cargo menciona o que ele precisa fazer nas questões técnicas, né? E às vezes nós, como selecionadoras, a gente não tem conhecimento técnico de toda a empresa. A gente vai olhar o que tem ali dentro da descrição de cargo e vai olhar o currículo dele. Fazer um processo seletivo dessa forma, ele vai ter que exigir alguns testes, talvez. Agora, quando você tem as características do que você precisa, a gente consegue lidar, que foi da forma que elas pontuaram, né? Então, eles foram buscando, veja, a Gabriele, ela fez uma pergunta, né, do hobby, para saber se ela era, né, assim, tinha um relacionamento pessoal, interpessoal, enfim, e a pessoa falou que fica em casa, e nem por isso o relacionamento interpessoal dela não existe, né, ela como candidata. Então, a gente não pode julgar dessa forma. Então, o hobby dela, ok, ela ficar em casa, né, mas ela fica em casa, mas ela é uma pessoa mais assim, ela tem um relacionamento interpessoal, sim, mas é de um convívio menor, né, não é aquela pessoa totalmente, né, que vai fazer um monte de amigo, que vai fazer ali, que vai se destacar em se comunicar,
né? Mas ela vai ser, sim, ela vai pontuar, ela vai fazer, né? Então, assim, a gente consegue, com algumas perguntas, identificar um pouquinho daquela pessoa. E aí a gente tem algumas dinâmicas, é uma pena que a gente não está em aula presencial, porque a gente tem dinâmicas, em jogos mesmo, que a gente consegue identificar a pessoa, né? Tem alguns que eu elaborei de a gente fazer virtual mesmo, esse jogo, vamos dizer assim, e vamos tentar ver o quanto que a gente consegue aí, porque para mim também é um aprendizado de dar essa aula de recrutamento e seleção e fazer dinâmicas dessa forma. E como é um mundo normal, né? Então eu acho que a gente tem que partir para aí. Eu acho que, assim, as entrevistas, né, quando nós, candidatos, tanto a Gabriele, quanto a Joyce e quanto o Luan, enquanto candidatos, eles responderam aquilo que foi dito, eles sabiam da vaga, porque eles escutaram, né, eu falei, mas vamos dizer que eles não soubessem, e aí qual é a dica de quando candidato, né? Ser o que você é como a Gabriele falou, falar assim, é ser quem você é. Então, naquele momento, é você ser o mais sincero possível, independente de você conquistar ou não aquela vaga. Por quê? Se você conquistar, foi diante daquelas respostas e do seu currículo técnico ou de algumas avaliações que você fez e que você mereceu a vaga. Se você não conquistar, não é para você, ok, não era para você. Não precisa ficar chateado, embora a gente fica, mas a gente não era para a gente. Por quê? Porque provavelmente eles estavam procurando alguma pessoa mais pacata, e eu sou mais dinâmica, né? Eu já fui numa entrevista que era para poder cuidar de uma folha de pagamento de afastados numa empresa enorme, não vou dizer o nome, mas tem mais de 20 mil funcionários, 30 mil funcionários, e eu fui chamada para fazer uma entrevista, e a pessoa falou para mim, ela falou, olha, você vai ficar só fazendo uma folha de pagamento de afastado. E o que acontece? Eu sou extremamente, assim, muito dinâmica, eu faço tudo ao mesmo tempo, e aquilo para mim ia me engessar. E quando ela falou aquilo, eu falei, olha, eu vou ser bem sincera para você, eu não me sentiria bem fazendo uma única coisa dentro da empresa, porque eu sei que eu posso fazer mais. Tudo bem que o volume de funcionários é grande, o número de afastados é grande, eu teria um vasto objetivo aqui, vastas coisas para se fazer e mudar na área, mas eu não vou estar bem. Né? Então, acho que assim, ela falou, eu também senti isso, e foi muito bacana a sua sinceridade, né, por você também falar isso. Então, olha aí, a gente acabou tendo um bate-papo totalmente tranquilo, né, e olha como é que são as coisas. E fazer entrevistas em colegas que são de RH, a gente já conhece um pouco da metodologia, a gente já sabe das coisas. Eu não vou responder respostas prontas, porque eu sei que a pessoa vai falar, poxa, ela é de RH, ela sabe como ela vai responder. Então, é como foi dito, né, a Gabriele foi muito bem, fez uma ótima colocação, parabéns, de colocar que realmente a gente tem que ser o que a gente é naquele momento, sem mentiras, né? E aí, se a vaga for, é nossa, estamos lá, né? A gente já passou aí 12 minutos da aula, né? Eu, por mim, ficaria aqui falando bastante. Vejo que nós estamos com um quórum bom na sala hoje. Acredito que também foi bom para vocês, de bom proveito aí, de troca de conhecimento nosso. E eu vou disponibilizar no Que Mágico, né, a atividade da semana, não deixam de fazer. Quem não fez da semana passada, ainda deixei aberto, façam, porque aquilo vai ser complemento de outras aulas, para as outras aulas daqui para frente, tá? Então, não deixe de fazer. A atividade eu vou deixar aberta lá até sábado à noite, então não percam, faça, né? Ah, é difícil fazer? Não, não é difícil fazer, é uma pergunta que vai estar lá, vocês vão responder. Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso muito facinho e vão concluir lá muito rapidinho para entregar para mim. Tá bom? Até quando, Pro? Até sábado à noite. Ah, beleza. Tá? É bem rápido, é uma única pergunta, só aquelas atividades semanais. Então, não deixe de fazer, porque isso aí conta ponto depois. Então, não deixem de fazer. Tá bom. Tá bom? Então, alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem colocar alguma coisa? Mais alguma observação? Fiquem à vontade. Obrigada, professora. Por hora, não. Então, tá bom. Professora, só uma pergunta. Pode falar, eu não me atentei. Tá. O da aula passada que você não fechou, você vai deixar também até sábado? Os dois? Deixa.
os dois. As duas vão ficar lá até sábado, tá? É que eu vou revisar as aulas para poder responder. A atividade que está lá em aberto, que era da semana passada, é falar sobre você. É você colocar tipo um mini currículo seu lá, falar de você, tá? Entendi. Então é bem, bem tranquilo. Tá? Acho importante você pegar da outra aula, porque a questão de hoje que está lá vai mesclar um pouco do que eu falei no finalzinho da aula passada e um pouquinho hoje. Aí para você poder responder, tá? Aí não deixa de ver lá. Tá, obrigada. Tá bom, gente? Então, boa noite para vocês. Boa Fiquem noite. com Deus, se cuidem. Boa noite, Pro. E até a semana que vem, tá bom? Até semana que vem. Fica com Deus. Beijo. Vocês também. Tchau. Beijos. Tchau. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.